Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você não trouxe, você vai poder acompanhar pelo telão. Malaquias é o último livro dos profetas menores antes do Novo Testamento de Mateus. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1. E o tema da ministração é desconstruindo o passado. É forte. Já anotem aí o pessoal da mídia. Desconstruindo o passado. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, Malaquias capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam que virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão de lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e a prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Só até aqui. Deixa eu orar por você, meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, por termos aqui, Senhor, uma geração e um povo que, mesmo em meio a lutas, a dores, eles decidiram estar diante da Tua presença, comer da Tua glória, Senhor, do pão vivo que desceu do céu. E eu creio que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, porque onde o Teu Espírito está, aí há liberdade. O Teu Espírito tem liberdade para curar, para se mover, para restaurar vidas e corações nessa noite. Por isso seja glorificado mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém e aplauda lindamente o nome do Senhor. Você que está em casa também nos acompanhando pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas, você pode compartilhar essa live para alcançar o maior número de pessoas possível e nos ajudar a propagar o Evangelho, porque é o que eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes, amém? Por isso, desconstruindo o passado. Meus lindos, é muito difícil e praticamente impossível você desconstruir as memórias boas e memórias ruins. Mas é impressionante como nós temos a tendência de valorizarmos aquilo que de negativo aconteceu mais do que aquilo que de positivo aconteceu. E essas memórias têm a ver com estabilidade financeira que um dia nós já tivemos. Essas memórias têm a ver com uma vida familiar feliz que um dia nós já tivemos. Essas memórias têm a ver com o nosso ministério, o nosso chamado e a maneira que Deus nos usava. Essas memórias têm a ver com a saúde que a gente tinha, tanto física como também mental, e hoje você não desfruta mais dessa saúde. E essas memórias estão ligadas a tantas coisas que expressa a palavra saudade. Saudade, é interessante que eu já ouvi a expressão que ela carrega dois sentimentos: alegria e tristeza. Alegria porque você viveu coisas boas, e tristeza porque você não tem mais as coisas boas do passado no seu presente. Mas é muito difícil a gente encarar que a realidade que nós estamos vivendo é diferente daquela que nós já vivemos um dia. E para a gente aceitar isso, é uma luta muito grande interiormente. Meu Deus, eu era tão feliz quando as coisas eram assim. Quem nunca já se pegou dizendo: eu era feliz e eu não sabia, eu tinha isso aqui e eu não dava valor, eu era dessa maneira e eu mudei para melhor. Também acontece isso. E você hoje glorifica a Deus porque não pensa como antes, porque não age como antes, porque não sente aquilo que você sentia antes. E é interessante que o profeta Malaquias, ele é levantado por Deus, apontando para o Messias, para a vinda do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo ele é levantado em um tempo de incredulidade da nação de Israel.
onde as pessoas estavam fazendo cultos ao Senhor, mas estavam mantendo apenas a religiosidade. Digamos que contextualizando, estar na igreja, o não perder uma reunião, que é fundamental congregar. Eu não posso simplesmente me conformar de estar em casa. A gente entende a realidade de muitos, o medo, a insegurança, e nós respeitamos, mas nós precisamos entender que corpo de Cristo sempre foi estar juntos, congregando, arraigados, misturados. Uns são mãos, outros são pés. Cristo é o cabeça, é isso que está lá em Coríntios. E quando nós entendemos esse princípio, a gente entende que essa pandemia, ela veio para nos separar, mas o Senhor é aquele que estabeleceu a aliança, e permaneceremos juntos pela fé até a volta de Cristo Jesus. Você crê que é assim? Diga aleluia. Daqui a pouco está essa igreja aqui nos horários normais, está ela lotada, a gente dando abraço sem máscara, beijando, se der coloca nos braços também. Eu nunca me vi num período como esse, sentindo não a necessidade, mas o desejo tão grande de expressar o amor, de expressar o carinho pelas pessoas, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não falo sobre a morte e sobre a vida, eu falo sobre as mudanças, sobre os ventos que sopram, sobre você ter pessoas hoje que você pode não ter amanhã, sobre ter gente que hoje está com você, de repente vai morar fora. E cada oportunidade é uma oportunidade única que nós temos de vivermos aquilo que Deus tem para nós. E é interessante que quando Malaquias começa a ensinar como seria a vinda do Senhor Jesus e como Ele agiria em meio ao seu povo, ele compara o Senhor a um ourives. E o processo do ourives é isso que eu quero falar com você e para você nessa noite. É um processo de desconstrução. Tanto o ouro como a prata, eu queria ser muito mais profundo, ou até demorar mais, mas o tempo não nos permite. Até falei com o pastor Gledson que Deus tem nos dado a graça da gente sistematizar, não é isso, pastor? A gente queria se aprofundar mais nas revelações, mas vai chegar o tempo da gente poder fazer isso novamente. Mas é interessante que a Bíblia compara o Senhor a um sabão de lavandeiro e ao ourives. E o que é que o ourives ele faz? Qual que é o processo? Está lá o ouro, está a prata, está o diamante bruto. E a primeira coisa que o ouro ele passa, o primeiro processo, é pelo fogo refinador. Para que o ouro seja moldado naquilo que ele será, primeiro ele precisa ser derretido. Mas é interessante que o derreter do ouro e da prata tem que ser na temperatura correta, porque se for demais ele vai evaporar, e se for de menos ele não vai derreter. Então ele tem que ter o ponto certo. Então a primeira coisa que o ourives faz é desconstruir a pedra, para que ela se transforme do estado sólido ao estado líquido. E esse processo no original é exatamente o processo que a palavra diz que Deus realiza na minha e na sua vida. Primeiro processo que o ourives Cristo opera em mim e em você é o processo de desconstrução. É quando Ele pega aquilo que estava sólido, rígido, as áreas da nossa vida que não existiam mudanças, que não existiam alterações, e a primeira coisa que Ele faz é derreter o nosso coração, derreter o coração daqueles que estão perto de nós, mostrar que através de todo o processo de dor que nós vivemos, que embora a fornalha seja quente, Deus está em um processo de desconstruir aquilo que era rígido, sólido, e torná-lo líquido. Diga assim: o Senhor está desconstruindo o meu coração. E desconstruir não é fácil, por quê? Porque está mudando de forma, porque parece que não é mais pedra, agora é líquido. E as pessoas olham para você, você pode ter a mesma cor do ouro, mas agora você está diferente daquilo que você era, mas o processo não está terminado. O que isso nos ensina no primeiro princípio?
Deus está desconstruindo o nosso caráter e derretendo a pedra do nosso coração, no que se refere à visão ministerial, no que se refere à visão familiar, no que se refere à visão profissional. Antes você tinha uma visão, agora você tem outra. Antes você tinha um nível de maturidade, agora você tem outro. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe mais ensino na casa do luto do que na festa. Eu não estou fazendo apologia à dor e à tristeza, porque o nosso Deus é o Deus que traz abundância de alegria. Você está aqui hoje porque você crê no Deus de toda a esperança, naquele que salva, naquele que reconstrói a minha vida, a tua vida e a nossa história, naquele que pode abrir caminhos e fazer nova todas as coisas, e operando Ele, quem impedirá? Mas todos nós estamos no processo com Deus. Quantos aqui querem se permitir ser moldados pelo ourives Jesus? Diga aleluia, erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Segundo princípio que eu quero que você entenda, é que o fato de mudar de forma não faz você perder a sua essência. Você continua sendo ouro, um ouro derretido, mas é ouro. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Os sonhos que Deus plantou no teu coração um dia, a promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. E não tem pandemia, não tem aperto financeiro, não tem circunstância, não tem morte, não tem vida, não tem presente, não tem porvir, não tem altura, não tem profundidade, nenhuma outra criatura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você crê que é assim, diga aleluia. Continua sendo ouro. Terceiro princípio: agora com o ouro derretido, ele é colocado no molde, exatamente para que ele tome a forma daquilo que o ourives quer que ele seja. Se um anel, se uma pulseira. Cada um de nós tem uma identidade e tem uma forma. A essência é Cristo através de mim e de você. Mas uns vão pregar de uma maneira, outros vão pregar de outra. Uns vão ministrar louvor de uma forma, outros serão maravilhosos no teatro, na dança. Outros serão empresários, outros comerciantes, outros serão médicos. Independente da profissão, tantas pessoas aqui trabalham em setores e áreas diferentes. Só que existe uma essência, que é a essência que nos une aqui, que nos junta aqui, é Cristo Jesus. Não importa se uns serão anéis, se outros serão colares ou pulseiras. O que importa é que o tesouro precioso, Cristo Jesus, decidiu habitar em vasos de barro. Se você crê que é assim, diga aleluia. Você já ouviu a expressão cristal quebrou? Não funciona com você, porque você não é de cristal. Seu irmão não é de cristal. Diga assim para o seu irmão, diga: você é de barro, e você está nas mãos do oleiro. O oleiro sabe refazer, ele sabe reconstruir. Agora entenda uma coisa: antes de fazer alguém feliz, antes de ser feliz com os outros, primeiro seja feliz com Deus e em Deus. Primeiro esteja bem em Deus. Não crie expectativa. Eu sei que é natural do ser humano, mas entenda que Cristo é a minha e a tua suficiência. Quando ele chegou para a mulher samaritana, ele disse: se você beber da água que eu te der, não são os discípulos que vão te dar, não são os samaritanos que te darão, mas eu vou te dar. Nunca mais você tornará a ter sede. Eu sei que é difícil, porque estamos vivendo em meio a relacionamentos, compras e vendas, negócios, enfermidades, pandemia. Sai do trabalho, corre para cá, desde de manhã não para. Mas é interessante que o ouro derretido é colocado em uma forma, e essa forma
ela é colocada em uma água, exatamente para que do estado líquido ele volte para o estado sólido. É bem interessante, porque a princípio era sólido e vai se tornar sólido novamente, só que agora moldado. Diga para o seu irmão: moldado. Não é moldado do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer, é da maneira que Ele estabeleceu. Sabe qual é o outro princípio? É que depois que é criado o molde, que o ouro é moldado, ele agora vai ser lixado. E na lixa ele vai perder um pouquinho do ouro. Por quê? Porque vai existir alguns erros, algumas modulações que precisarão da lixa certa para estabelecer o formato correto. E durante esse processo de lixagem existirão perdas. O ouro vai se perder um pouquinho, porque o que for lixado cai fora. Você está lixando uma unha, a unha vai diminuir, sim ou não? Então você está perdendo o comprimento da sua unha. É assim também com o ouro. Então, para estabelecer a forma exata, algumas perdas existirão. Diga assim para o seu irmão: algumas perdas existirão. Mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus ele declarou: aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontrará. Perdas podem existir, financeiras, emocionais, de pessoas, de trabalho, de estabilidade, mas Jesus ele diz que no Evangelho é assim: você perde, mas você ganha. No Evangelho é assim: você pode ser o último, mas Ele te torna o primeiro, porque quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. No Evangelho é assim: Ele faz o pequeno grande, Ele faz o fraco forte, Ele faz do abatido, do solitário, para que ele habite em famílias. Ele traz uma família, mesmo que não seja biológica, mas Ele traz uma família espiritual, para que possa abrigá-lo, abrigá-la, e para que você se sinta acolhido e amado. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então Jesus, é assim que o profeta Malaquias vai descrevendo. E eu estava estudando sobre o processo do ouro. Você perde. E o último princípio: limar, dá brilho. Eu já cheguei para uma aliança minha e coloquei base de unha, porque disseram que era bom para dar brilho. Cada um tem a sua técnica, a sua forma para deixar o ouro mais brilhoso. Mas é interessante que o objetivo final do ourives é enxergar o seu próprio rosto no ouro. Diga assim para o seu irmão, diga: chegou a hora do polimento. Do polimento. Existem pessoas que são bem exigentes com o carro. Pastor Gledson é um desses, né? Tem que refletir o rosto dele no carro dele. Quem é mais cuidadoso aqui? Deixa eu ver. Eu confesso que eu não sou tanto, preciso ser mais. Deixa eu ver. Levanta a mão. Pronto. Dá um polimento lá. O que é que aumenta com o polimento? Diga assim comigo: o brilho. Aquela engraxada no sapato de ficar primeira mesmo. O que é que vai aumentar? O brilho. E a Bíblia diz que nós somos, o que é que Jesus diz? Que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Jesus ele diz que não se pode pegar uma lâmpada e colocá-la debaixo do velador. Você nasceu para brilhar, você nasceu para reluzir, mas não é a sua própria imagem, é a imagem do ourives, é a imagem daquele que está no processo da tua história, em todo tempo, te erguendo, te levantando. Às vezes você diz: não, hoje eu não levanto, hoje eu não saio dessa cama, e de repente a palavra se cumpre, quando diz que aos amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Quando você pensa
pensa que não é nada, Deus se manifesta como sendo o teu tudo, o teu tudo. Se você crê que é assim, erga as suas mãos e aplauda lindamente a Jesus. Oh glória! Chegou agora o momento de limar, de dar brilho. Dar brilho no seu relacionamento, trazer brilho às suas emoções, às confusões mentais. Meu Deus, eu queria acertar. Eu não acredito que o ser humano ele erre por maldade. Na grande maioria das vezes a gente erra porque nós queremos acertar, porque somos limitados. Talvez você não feriu alguém porque você queria ferir, mas porque você é um ser humano e você falhou. Você não agiu daquela maneira porque você queria agir, foi o ímpeto do momento, da circunstância, do temperamento. Mas se você pudesse voltar atrás, você diria: como eu poderia fazer diferente, como eu poderia agir diferente, como eu teria pensado diferente. Só que tem um detalhe: você não pode mais voltar atrás. O seu passado foi desconstruído, e esse processo presente de pandemia, esse processo presente de 2021, do ano da porção dobrada, é um processo que Deus está trazendo uma nova forma para a tua história e para a tua vida. E o que Deus está dizendo é: você passou pelo fogo, você passou pelo monte, você já perdeu. Agora eu estou dizendo: chegou o tempo, e assim diz o Senhor. É com essa palavra que eu quero fechar. Chegou o tempo de você receber brilho, chegou o tempo de você ser polido. Se você crê nisso, erga as suas mãos e diga aleluia. E quando Deus começar a gerar brilho na tua história, todos verão, todos enxergarão aquele que brilha através de você, porque você está grudado e grudada na videira que é o Senhor Jesus. Se você crê que é assim, joga a mão para o alto, diga glória a Deus, diga aleluia e aplauda lindamente o Senhor. Oh, aleluia. É difícil. Só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. É difícil enfrentar o que você tem enfrentado. É difícil passar por tudo que você tem passado. Só você sabe, só nós sabemos o que nós enfrentamos na trincheira da guerra da nossa história. Mas eu sei de uma coisa: o ourives, ele não mudou o seu processo. Deixa Deus desconstruir o passado. As memórias ficarão, mas que não gerem dores em você a ponto de paralisar você. Que os traumas que você passou e enfrentou não impeçam você de andar mais 1 quilômetro, mais 1 légua. Você tem um chamado, você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Quem te escolheu desde o ventre foi o Senhor. E o mesmo Jesus que falou naqueles dias, Ele fala hoje: todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Você crê que é desse jeito? Então coloque a mão no seu coração e diga: eu creio. Eu creio que Deus está moldando a minha história do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, trazendo o que Ele quer trazer, tirando o que Ele quer tirar. Diga: mas a Ele toda a glória é dEle, o brilho vem dEle, e é para a glória dEle. Se você crê que é assim, diga aleluia. Eu sempre falo, você já parou para pensar o quanto de gente você vai ajudar em meio a tudo aquilo que você passou e enfrentou? Você só tem a capacidade de chegar para uma pessoa que está fraca e dizer: seja forte, se você já viu o que era fraqueza.
O que tem faltado nessa geração é mais amor e mais empatia. Ô irmãos, eu tenho visto tantas coisas acontecendo todos os dias. São tantas famílias perdendo os seus entes. São tantas pessoas apertadas financeiramente. Quando não é a Covid, são viroses. Eu tenho visto cenários que, literalmente, eu chego à conclusão de que acordar, levantar, é um milagre. E que nós não podemos mais nos apegarmos a picuinhas, a coisas pequenas, ao passado, que nos trava, que nos paralisa. Chegou o tempo de falar do amor de Deus, de viver. Não é falar, é viver o amor de Deus. Não só nas palavras, mas em obras. Chegou o tempo de perdoar. Chegou o tempo de deixar que esse ressentimento, que muitas vezes está em nós, seja desconstruído. Isso não vai nos levar a lugar algum. Chegou o tempo de olhar para as pessoas como a gente gostaria que elas olhassem para nós, como Cristo olha para nós. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. O que Cristo pensa, o que Ele faria e como Ele agiria. Então eu digo uma coisa para você: deixe Jesus desconstruir o ouro, mesmo que ele volte à forma sólida, mas ele voltará com forma e com brilho. Você crê que é assim? Então aplauda lindamente o nome do Senhor. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Tu és fiel, Tu és fiel. Eu quero orar, Senhor, nessa noite por cada vida, por cada coração, por cada pessoa que está aqui, Senhor, porque eu creio que o Senhor é aquele que testifica por meio da sua palavra. O Senhor é aquele que fala. O Senhor é aquele que se manifesta. O Senhor é aquele que ministra aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Meu Deus, assim como Malaquias profetizou apontando para o Messias, e ele ainda diz: quem suportará a sua vinda? Porque não é fácil o processo. E eu não estou dizendo com isso que tudo é o Senhor que faz segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer, porque muitas vezes é a tua permissividade, Senhor. É porque situações são geradas pelo próprio maligno. Mas nós acreditamos e cremos em um Deus que transforma maldição em bênção. Um Deus que faz com que tudo coopere para o nosso bem, ainda que as coisas venham como ruins. Existirá um testemunho a ser contado, uma experiência a ser compartilhada, alguém a ser alcançada pelo teu poder, pela tua presença. Meu Deus, toque em cada vida, em cada coração e abraça. Venha desconstruir o nosso interior e reconstrua a nossa vida do jeito que o Senhor quer e para a tua glória. Aleluia, aleluia. Vamos cantar, vamos cantar.